Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre uma parte muito importante, se não a mais importante da sua redação, que é o desenvolvimento, aquilo que está entre a introdução e a conclusão, beleza? Ok. Senhores, quando falamos de desenvolvimento, a primeira palavra que vem na nossa cabeça é argumentação. E é exatamente sobre ela que nós vamos falar agora. Quais são os tipos de argumentação existentes? Tá ok? Vamos lá. Meu argumento. Quais são os argumentos que eu posso encontrar por aí? Para o texto dissertativo argumentativo, é muito comum você encontrar os seguintes tipos de argumento. É lógico que existem outros, mas nós vamos falar dos principais, tá certo? Aqueles que você vai encontrar com mais frequência na modalidade dissertativa argumentativa. O primeiro é o de provas concretas. O segundo é o de autoridade. O terceiro é de causa e consequência. O quarto é de ilustração. O quinto é o de analogia. E o sexto é o de senso comum. Beleza? Argumento de provas concretas. Senhores, o argumento de provas concretas, ele usa dados estatísticos, usa anos, usa datas, ou seja, usa números, fatos, provas concretas daquilo que você quer falar. Vamos lá, senhores. Por favor, cuidado com a invenção de dados. Isso costuma dar muito errado. Não estou falando que você não possa inventar dados, tá bom? Mas você tem que ser cauteloso. Digamos que eu diga o seguinte: a taxa de crescimento populacional do Brasil cresceu 0,9% em 2 anos. Ok. O seu corretor não vai abrir o Google para pesquisar se ela realmente cresceu 0,9% em 2 anos. Sempre que for colocar um dado, é preferível que você coloque a fonte do lado, de onde você tirou aquele dado, tá ok? É importante, tá bom? Mas se não puder, não faça nada mirabolante também. Tem gente que coloca assim: a taxa de crescimento populacional do Brasil cresceu 19% em 2 anos. Senhores, não tem como a taxa populacional do Brasil crescer 19% em 2 anos. Nem a China cresce tanto em um período de 2 anos. Tá ok? Então, cuidado com isso aí. Beleza? Por favor, cuidado com isso aí. Tá? Vamos lá. Argumento de provas concretas. Que exemplo eu posso dar para ilustrar o argumento de provas concretas? Atingiu-se um novo patamar nas estradas brasileiras. As rodovias federais, juntamente com as estaduais, são responsáveis por 38 mil mortes no trânsito anualmente, dados do Detran 2015. Note que eu já estou usando o argumento de provas concretas e que inclusive eu citei a fonte. Se o número vai continuar crescendo ou não é um mistério, mas fato é que, apesar da influência estrutural das estradas, o maior culpado pelas mortes no trânsito tem sido os motoristas. 72%, agora eu já estou indo para o meu primeiro argumento, tá? 72% é a porcentagem de acidentes associados à falha humana no ano de 2015, conforme anunciado pelo Departamento de Trânsito Brasileiro em novembro daquele ano. Do valor divulgado pelo Detran, 31% estão relacionados a ultrapassagens indevidas, 12% ao uso de celulares, 18% a embriaguez no volante e os outros 11% por motivos diversos. Se a estimativa mostra claramente uma participação ativa dos condutores, por que indicar o mau estado das vias como o grande vilão das estradas? Então, na minha introdução, a proposta que eu disse é que o culpado pelas mortes no trânsito, os principais culpados, são os motoristas, certo? E aqui, no meu primeiro parágrafo, o argumento que eu utilizei é de que 72% é a porcentagem de acidentes associados à falha humana no ano de 2015, conforme o próprio Detran, sendo que 31% estava relacionado ao quê? Embriaguez e assim por diante, tá bom? Vamos lá. Outro motivo pelo qual os motoristas têm sido os grandes responsáveis reside na manutenção dos veículos. Dentro dos 11% divulgados em 2015, 6% dos acidentes estavam associados a falhas técnicas do automóvel, causados pela pouca ou nenhuma manutenção dos veículos, e entregando às estradas brasileiras potenciais riscos de morte na rodovia. Então, na minha introdução, eu falei
que os motoristas são os principais responsáveis por todas as mortes no trânsito, e no primeiro parágrafo eu disse que 72% foi o valor que o Departamento de Trânsito deu para o número de acidentes com falha humana, e o meu argumento do segundo parágrafo do desenvolvimento foi de que ainda existe o fator da manutenção dos veículos, que é culpa dos motoristas, tá bom? Ok. E agora vem a minha conclusão. Seja pelo uso de celulares, pela embriaguez ou pela simples ausência de manutenção, as estatísticas apontam os motoristas como principais assassinos das estradas. Uma possível solução para esse problema pode ser o aumento do efetivo da polícia rodoviária, atrelado a uma melhor equipagem desses policiais, além de uma tributação mais agressiva nos condutores irresponsáveis, conscientizando-os na multa que seus carros não são instrumentos de morte. Tá bom? Um exemplo de conclusão: eu retomei ideias dos parágrafos anteriores, certo? Seja pelo uso de celulares, embriaguez, manutenção, tá bom? Retomei a ideia da minha introdução, quando eu falo o seguinte: apontam os motoristas como principais assassinos das estradas, beleza? E aí depois eu propus uma solução para o problema, tá? Na aula de conclusão eu falo sobre isso, você propor uma conclusão com solução. E eu ainda coloquei uma frase de efeito no final, né? Misturei os tipos de conclusão. Uma conclusão que apresenta uma solução, uma conclusão que traz uma frase de efeito. Então, seus carros não são instrumentos de morte. Tá bom, pessoal? Se você ficou em dúvida em alguma coisa que eu falei sobre a conclusão, assista a aula de conclusão, tá? Esse é um tipo de argumento de provas concretas. Note que eu usei dados estatísticos ao longo da minha redação. Um outro exemplo é o argumento de causa e consequência. Vamos lá. Em 1944 começou o terror alemão, a chamada Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, a qual assombrava os frontes do campo de batalha e os aliados. Era uma técnica de estratégia voltada à manobra militar, que unia velocidade e massa de forma única. Nada podia se comparar a essa técnica de emprego tático. E aí vem o argumento do meu primeiro parágrafo. A razão principal pela qual a Blitzkrieg transformou a doutrina bélica da Segunda Guerra reside em seu conceito de massa. Enquanto os aliados ocupavam-se em distribuir a infantaria e a artilharia em posições defensivas de grande comprimento, a Blitzkrieg abandonava a ideia de profundidade para atingir um único ponto com todos os meios disponíveis: infantaria, aviação, cavalaria e artilharia. Então olha só, a ideia principal aqui que eu estou defendendo é que Blitzkrieg é a técnica de combate mais marcante da Segunda Guerra. Eu disse que ela é única. Tem um trecho aqui que eu falo, voltada à manobra militar, que unia velocidade e massa de forma única. Eu estou dizendo que Blitzkrieg é algo especial, é algo único, que nada se compara a essa técnica de emprego tático. E aí eu vou trazer os porquês, tá bom? O primeiro porquê, o meu primeiro argumento é de que os aliados distribuíam as suas tropas em posições muito largas, e a Blitzkrieg atingiu um único ponto, com a infantaria, aviação, cavalaria e artilharia. Esse foi o meu primeiro argumento. Como consequência, olha o que está em vermelho, como consequência, os aliados eram forçados a escolher entre proteger toda a fronteira ou deixar os flancos expostos, fortificando áreas pontuais de maior importância. Tá bom? Então eu usei o argumento de causa e consequência. A causa principal qual que é? O fato de os aliados distribuírem a tropa de maneira larga e a Blitzkrieg atacar um ponto. E a consequência disso qual que é? Os aliados serem forçados a escolher entre proteger toda a fronteira ou deixar os flancos expostos. Tá certo? Eu usei a noção de causa e de consequência no meu argumento. De modo que, quando o exército aliado se reorganizava, os alemães já haviam avançado pelo menos 6 quilômetros através da linha defensiva, tornando o ataque alemão o terror da Segunda Guerra. Isso de fato aconteceu, tá, pessoal? O fato é que não há registros históricos desse tipo de manobra, mesmo na Idade Média, quando os senhores feudais organizavam as grandes cargas de cavalaria contra as linhas inimigas. Os cavalos eram dispostos sempre em linha contra a massa infante. Os romanos marchavam para o combate aproximado em colunas de grande profundidade, mas sempre alinhavam as legiões lado a lado antes da investida frontal.
Nunca, até aquele presente momento, o conceito de volume e densidade haviam sido tão bem explorados. Então eu fiz uma introdução que falava bem da Blitzkrieg, falava que ela era a única no mundo que marcou a Segunda Guerra. E no meu primeiro parágrafo eu expliquei o porquê, usando causa e consequência. A causa era o fato da Blitzkrieg bater ponto, a consequência era os aliados deixarem os seus flancos expostos, beleza? E no segundo parágrafo, o argumento que eu utilizei para poder defender a minha ideia é de que em nenhum momento da história houve uma técnica tão agressiva quanto a Blitzkrieg. E aí eu saí citando vários exemplos, os romanos, senhores feudais e assim por diante. E agora eu vou para a minha conclusão. Por todas as razões supracitadas e muitas outras, é que a Blitzkrieg marcou a história como sendo única e digna da alcunha de terror da Segunda Guerra. Hoje, sabe-se que um combate nesse estilo alemão é improvável de acontecer novamente, porque a guerra de quarta geração vem envolvendo outros meios mais influentes, como a cibernética, mas fato é que ela marcou o combate e foi responsável por muitas baixas. Observem, senhores, o que eu fiz, tá ok? Eu usei o argumento de causa e consequência e na minha conclusão eu fiz o que eu tenho feito sempre, retomei ideias dos parágrafos anteriores e por fim fiz o fechamento, tá ok? Trazendo uma ideia nova, né? Trazendo uma informação adicional de que a Blitzkrieg, apesar de ter marcado tanto o terreno da Segunda Guerra, ele não tem como acontecer novamente, porque agora nós temos vetores mais influentes que a batalha campal, como o vetor cibernético, tá bom, pessoal? Mas eu cheguei na minha conclusão, tá? Cheguei na minha conclusão depois de ter defendido a minha ideia com o argumento de causa e consequência. Esse é um exemplo. Se você, na sua argumentação, traz a ideia de causa e consequência, uma coisa acontecendo em função de uma causa, né? Então você está usando o argumento de causa e consequência. Eu não usei dados estatísticos, tá? Eu usei uma causa e uma consequência, tá bom, pessoal? Argumento de autoridade, tá bom, senhores? Então olha só, o meu argumento de autoridade, juntamente com o meu argumento de provas concretas, são os argumentos preferidos da redação dissertativa argumentativa, tá bom? Aconselho muito que você use esses dois, beleza? Vamos logo ao exemplo. Depois das duas grandes guerras, o mundo se viu atônito às possibilidades que as novas tecnologias armamentistas estavam produzindo. Era na década de 70 a maior das preocupações dos governos, saber qual a dimensão do estrago causado pelo investimento em tecnologia nas Forças Armadas. Diante disso, alguns teóricos se levaram à indagação. São mesmo necessárias as Forças Armadas? Com toda certeza pode-se dizer que elas são essenciais. Senhores, olha a minha introdução. Qual é a ideia que eu estou defendendo? É de que as Forças Armadas são essenciais. E ao longo do meu texto eu vou ter que comprovar que elas são essenciais. Certo? Então vamos lá. Argumento do primeiro parágrafo do desenvolvimento. A primeira razão pela qual Forças Armadas imprimem um papel fundamental se dá pelas razões descritas na Constituição Federal Brasileira de 1988, quando afirma que as Forças Armadas, abre aspas, destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então note que eu usei um argumento de autoridade, alguém de autoridade que fala sobre o assunto, nesse caso, a Constituição Federal Brasileira. Ela fala sobre a importância das Forças Armadas, tá bom? Fala que ela se destina à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, certo? Lei da ordem, tá? Da sociedade. Pois bem, e assim vamos seguir aqui com a nossa redação. Quando a Lei Áurea diz defesa da pátria, está se referindo a ameaças externas, ou seja, as Forças Armadas são importantes para protegerem as fronteiras territoriais. Assim como no trecho Garantia dos Poderes Constitucionais, existe a ressalva de que ameaças internas aos poderes constituídos são possíveis e devem ser reprimidas pelos militares, tá certo? As ameaças devem ser reprimidas pelos militares. Além disso, existe ainda a garantia da lei e da ordem,
que trata do emprego das Forças Armadas nos casos de controle de distúrbios e de guerras civis. Vocês estão vendo o que eu fiz? Eu usei a Constituição Federal Brasileira como uma autoridade que defende aquilo que eu defendo também, que as Forças Armadas são essenciais. Mas ainda não acabou. No meu segundo parágrafo, eu também usei um argumento de autoridade. Vamos ver. A segunda razão de tamanha importância se dá pela projeção de poder no cenário internacional que as três forças podem proporcionar a um país. Observa-se esse fato na afirmação de Domício Proença, quando diz: há sempre uma questão de política internacional resolvida por meio da força, como forma de um ator dobrar a vontade do outro. Basta que se observe os Estados Unidos, que agiram no Golfo e no Vietnã, mesmo sem o consentimento da OTAN e dos países capitalistas. Diante de todo o poderio bélico estadunidense, não houve quem contrariasse sua decisão. Entenderam, pessoal? Então, basicamente, eu usei de novo o argumento de autoridade. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu falei que a Constituição Federal Brasileira me apoiava, quando eu dizia que as Forças Armadas são essenciais. Agora eu estou falando o exemplo de Domício Proença, que também fala que as Forças Armadas são essenciais, por questão de política internacional. Certo? Ok, esse foi o argumento do meu segundo parágrafo. Vamos para a conclusão? Vamos lá. Com todo o exposto até então, se conclui que as Forças Armadas, mesmo com suas incertezas, são essenciais para a manutenção de um país, seja no contexto nacional, seja no contexto internacional. Exército é sinônimo de dissuasão ativa e passiva. É sinônimo de ordem interna e externa, pois não se governa sem o poder de se impor. Senhores, note que a minha conclusão retomou ideias dos parágrafos anteriores. Quando eu falei assim, com todo o exposto até então, se conclui que as Forças Armadas, mesmo com suas incertezas, que incertezas? Aquelas incertezas que eu citei lá na introdução, quando eu falei o seguinte, que alguns teóricos estavam questionando as Forças Armadas pelo poder de destruição que as novas tecnologias estavam trazendo. Lembra? Então, mesmo com essas incertezas, as Forças Armadas são essenciais para a manutenção de um país. Você lembra lá do primeiro parágrafo? Quando eu falei que as Forças Armadas, a Constituição garantia que as Forças Armadas, elas traziam a lei e a ordem para dentro do país, elas protegiam as fronteiras e assim por diante. Pois é, olha aqui sendo retomado de novo. São essenciais para a manutenção de um país, seja no contexto nacional, seja no contexto internacional. Exército é sinônimo de dissuasão ativa e passiva. É sinônimo de ordem interna e externa, pois não se governa sem o poder de se impor. E aí eu terminei a minha conclusão com uma frase de efeito, Aqueles que assistiram a aula de conclusão sabem muito bem do que eu estou falando. Tá bom, pessoal? Eu sei que eu estou indo rápido. Se você está com dúvida, assista essa aula 2, 3, 4, 5 vezes, tá? Mas é porque o tempo realmente é corrido. O próximo exemplo, senhores, é o argumento de ilustração. A gente usa quando não temos dados suficientes para elaborar um argumento de provas concretas, também chamado de argumento de exemplificação. Por quê? Porque você vai criar um exemplo real ou fictício para poder desenvolver seu raciocínio, tá? Uma historinha, você vai criar uma historinha para poder desenvolver o seu argumento, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Vamos lá. O universo está se expandindo a uma taxa absurda. É difícil deduzir com precisão como estará o cosmos daqui a 4 bilhões de anos, quando o Sol se expandir e desintegrar a Terra. Mas fato é que corremos o risco de perdê-lo ainda neste milênio, perder o universo ainda neste milênio. Quando as estrelas mais débeis, ou seja, quando as estrelas mais apagadas estiverem fora do alcance dos nossos telescópios. Então essa foi a minha introdução, tá? Eu estou defendendo o quê? Que nós vamos perder o universo, porque as estrelas mais débeis estarão fora do alcance dos nossos telescópios. E como é que eu vou comprovar isso que eu estou dizendo? Senhores, primeiro parágrafo do meu desenvolvimento, tá? O segundo parágrafo da redação, o primeiro parágrafo do meu desenvolvimento. O grande problema da expansão do universo está nos milhões de quilômetros de observação que se perdem todos os anos.
Nos horizontes do universo, a velocidade de expansão é maior que a velocidade da luz. É como se todos os astros estivessem sobre um elástico e ele estivesse se esticando. A posição de cada estrela no elástico não muda, mas a distância entre elas aumenta porque o elástico estica. Isso quer dizer que a cada ano, cada vez mais estrelas saem do universo que podemos observar para cair no chamado universo inobservável, região do cosmos que os nossos telescópios não enxergam. Por essa razão, não se pode perder a oportunidade de observar os céus a cada dia, uma vez que muito antes dos 4 bilhões de anos acabarem, nossos mapas celestes terão mudado consideravelmente. Então observe só, eu falei na introdução que o universo estamos perdendo o universo, né? As estrelas mais fracas de serem observadas estão começando a se apagar. Por quê? Porque elas estão saindo da posição delas para cair no universo inobservável, tá bom? E aí, para poder explicar isso de maneira que todos entendessem, que o meu corretor entendesse, eu criei uma historinha, uma ilustração, um exemplo, tá? Como se todas as estrelas estivessem sobre um elástico e o elástico estivesse se esticando. Então a estrela que antes a gente conseguia observar, agora não vai mais conseguir observar, porque o elástico esticou, certo? O tecido do espaço-tempo no universo se esticou, porque o universo está se expandindo, tá bom? E aí muitas estrelas que já estavam um pouquinho apagadas, débeis, né? Elas se apagaram de vez. Isso de fato acontece, tá, pessoal? Para aqueles que não sabem, tá bom? Esse foi o meu argumento do primeiro parágrafo. Eu usei uma ilustração. Argumento do segundo parágrafo. De fato, quem mais sofre com a expansão são as estrelas mais débeis, né? Eu já falei isso na introdução. Assim chamadas por serem mais distantes e, portanto, com menor brilho, mais difíceis de serem captadas da Terra. Se olharmos a constelação de Órion, por exemplo, veremos que Rigel e Betelgeuse estarão visíveis a olho nu, mas as 4 estrelas que elas enquadram quase não se veem, e a cada ano que se passa, elas se tornam mais e mais apagadas, tá bom? Então aqui eu peguei um exemplo real. Vocês estão vendo? Peguei um exemplo real, tá? No outro foi um exemplo fictício e aqui foi um exemplo real, uma historinha real, tá? Beleza? Vamos para a conclusão. Conclui-se, portanto, que o investimento em tecnologias de observação precisa crescer, seja do setor público, seja do setor privado. Já existem projetos para a construção de telescópios melhores, mas todos eles carecem de recursos e levarão anos para serem concretizados. Investir no estudo do cosmos é entender nossas origens, entender como o universo se porta e qual é o rumo que tomaremos enquanto espécie. Entenderam, pessoal? Tranquilo? Entenderam o argumento de ilustração? Eu crio uma historinha, seja real, seja um exemplo, né? Ou seja uma historinha fictícia, para ajudar o meu leitor a entender o que eu estou falando, tá? Vamos lá, agora o argumento de analogia. Senhores, ele é muito parecido com o argumento de ilustração. Só que ao invés de você usar um exemplo prático para ilustrar o raciocínio, o foco é construir um cenário semelhante, mas não necessariamente com o objetivo de esclarecer uma ideia. Não entendi, Bruno. No meu argumento, né, de ilustração, eu conto uma historinha para que a pessoa entenda melhor aquilo que eu estou tentando passar. No meu argumento de analogia, eu não tenho o objetivo de esclarecer nada. Eu só fiz uma analogia. Não necessariamente eu quero esclarecer a ideia na cabeça de ninguém. Entenderam? Ao invés de eu contar a historinha do elástico para a pessoa entender melhor, eu vou contar uma outra historinha que não necessariamente para que a pessoa entenda melhor, só para tornar o texto mais interessante, tá bom? Esse argumento, pessoal, se não for bem montado, pode se virar contra você, então na dúvida, não faça. Vamos lá. A cultura europeia se expandiu nos 2 últimos séculos, através do imperialismo e das colônias de exploração ao longo da história. Foram responsáveis por trazer avanços tecnológicos às nações africanas, ao passo que também impuseram domínio e escravidão nos imensos territórios que exploravam e caçavam, sendo responsáveis pelo subdesenvolvimento de vários países africanos. Então, qual foi a ideia principal da minha redação? Que o avanço europeu, né, o avanço da cultura europeia, trouxe subdesenvolvimento a vários países africanos.
Será que isso é verdade? Vamos ver quais foram os argumentos que eu utilizei para corroborar a minha ideia. Quanto mais tempo uma nação tem de idade, mais ela tende a ser próspera e sólida. Isso porque ao longo dos anos a tendência é que os países solidifiquem relações de apoio diplomático e consigam projetar seus produtos a compradores garantidos. Retirando as exceções pontuais à regra, todas as nações de primeiro mundo possuem mais de 500 anos de existência e têm pelo menos 20 parceiros econômicos, fato que não ocorre com os países da África Setentrional, por exemplo, pois muitos deles só foram conseguir alguma independência na segunda metade do século XX, como a Eritreia, e por não terem tempo de consolidar uma infraestrutura, muitos deles nem indústria têm ainda. Então, senhores, qual o argumento do meu primeiro parágrafo? Tá? Que as nações europeias, elas são mais velhas e por isso têm mais parceiros comerciais, tá bom? E por isso têm relações de apoio diplomático. Beleza. Já as nações mais novas não tiveram tempo de se estruturar, tá bom? Elas têm pouco tempo de existência, geralmente na segunda metade do século XX, tá? Como a Eritreia, e não tiveram tempo de consolidar uma infraestrutura nem para gerar uma indústria. É por isso que esses países que só conseguiram a independência da Europa recentemente, eles continuam subdesenvolvidos, tá? Os países europeus, né, os países do primeiro mundo lá, eles têm muito. Inglaterra tem mais de 2.000 anos de história, tá? Consequentemente, são 2.000 anos trabalhando a própria economia, coisa que os países africanos não tiveram esse tempo todo, tá bom? Ok, senhores. Esse foi o argumento do meu primeiro parágrafo. O argumento do segundo parágrafo. É aqui que vai entrar a analogia. É uma corrida de fundo. Aqueles que largaram antes já andaram distâncias maiores do que aqueles que vão largar agora. Tá vendo? Então, eu comparei, né, essa situação que eu expliquei agora, dos países serem muito antigos e, consequentemente, terem trabalhado bastante economia, e aqueles que só conseguiram a independência agora, trabalharam pouco a economia, por isso continuam pobres. Eu comparei a uma corrida de fundo. Você sabe o que é uma corrida de fundo? Corrida de fundo é uma corrida longa, tá? Uma corrida de distância muito grande. Você vai correr 10 quilômetros, 15, 20, assim por diante, tá bom? Isso é uma corrida de fundo. Então eu comparei esses países a uma corrida de fundo. Inglaterra tem quase 2.000 anos de história. Consequentemente, ela tem mais estrutura. E os países que começaram agora, como a Eritreia, estão bem atrás, porque largaram agora, consequentemente, não tem tanta estrutura, tá bom? Então, já explico, ó, é uma corrida de fundo. Aqueles que largaram antes já andaram distâncias maiores do que aqueles que vão largar agora. Países como a Inglaterra já possuem 1.500 anos de corrida e outros, como a Eritreia, mal têm 60 anos de existência. Conclui-se, portanto, que o grande problema das nações colonizadoras, além do regime exploratório que impuseram, reside no fato de terem concedido independência a alguns países muito recentemente, sem ter deixado recursos para que as novas nações se estruturassem, especialmente na África Setentrional. Isso é o que torna os colonizadores culpados do subdesenvolvimento de muitos países, tá? Então, meu segundo parágrafo acabou repetindo a mesma ideia do primeiro, tá? Só que com uma analogia, tá bom? Não cheguei a criar um segundo argumento, não. É como se o desenvolvimento inteiro fosse um argumento só. Tá ok, senhores? Então, no meu argumento, por ilustração, por exemplificação, como o próprio nome já diz, eu trago um exemplo para que a pessoa entenda melhor, seja um exemplo real, um exemplo de mentirinha. Já no meu argumento por analogia, eu faço simplesmente uma comparação. Eu só fiz uma comparação. É uma corrida de fundo. Quem largou antes andou mais, quem largou menos, né? Quem largou agora andou menos, por isso que está subdesenvolvido e assim por diante. Tá? Foi só uma comparação. Não teve o objetivo de exemplificar, de explicar porque o elástico estica, as estrelas também. Não, nada disso. Foi só uma comparação. Entenderam? Esse argumento, pessoal, tem que ser muito bem montado, tá? Muito bem montado. Senão ele se vira contra você, tá? E agora o argumento de senso comum, beleza? E o argumento de senso comum, eu coloquei aqui justamente para você saber o que não fazer,
tá? E agora eu tentei montar uma redação de senso comum. Vamos ver se eu consegui. A Amazônia tem sido desmatada há anos e, junto com ela, o conceito de diversidade vem sendo devastado em igual intensidade. São inúmeras as espécies que desaparecem todos os anos por falta de fiscalização e controle dos órgãos ambientais. Cresce de importância que ela seja restaurada para que o Brasil não sofra perdas na sua economia. Até aí, beleza, certo? Beleza. Vamos lá. A floresta amazônica é importante para o Brasil, financeiramente falando. Ela é a origem de muitos frutos e também da borracha, que contribui bastante para a economia. Temos que restaurá-la para que não percamos a oportunidade de nossos filhos crescerem com um ar mais limpo e com um país verde-oliva. Olha a função apelativa falando. A Amazônia faz parte do Brasil. Somos identificados no cenário internacional por causa da Amazônia, e ela é fundamental para manter a nossa identidade. Não há como negar a importância dela no mundo, uma vez que vários órgãos internacionais pressionam o Brasil para zelar pela integridade da floresta amazônica. Tá, olha só. Por que isso aqui é argumento de senso comum? Tá? Se você não conseguiu identificar, eu vou te mostrar agora. Note que a minha introdução ela foi até bem construída, certo? A ideia da minha introdução é de que a Amazônia tem sido desmatada, tá? E que nós precisamos restaurar para que o Brasil não sofra perdas na economia. Então, a minha proposta que eu quero defender é que se a gente não restaurar a Amazônia, o Brasil vai ter perdas econômicas. Beleza, tranquilo. Só que quando eu fui para a minha redação, olha só o que eu comecei a fazer. Temos que restaurá-la para que não percamos a oportunidade de nossos filhos crescerem com um ar mais limpo. Tá, o que isso tem a ver com perda econômica? Vamos lá. A Amazônia faz parte do Brasil, somos identificados no mundo por causa da Amazônia e ela é fundamental para manter a nossa identidade. Tá ok, mas o que isso tem a ver com perda econômica, que você falou que ia defender? Não há como negar a importância dela no mundo, uma vez que vários órgãos internacionais pressionam o Brasil para que a gente tenha cuidado com a integridade da floresta amazônica. Tá? Mas o que tem a ver com perda econômica? Você falou na introdução que se a gente não restaurar a Amazônia, vamos ter perdas econômicas. Por quê? Você não falou. Você queimou o primeiro parágrafo do argumento inteiro, o primeiro parágrafo do desenvolvimento inteiro e não expôs o argumento. Por que vai trazer problema para o Brasil economicamente? Só falou que ela é importante, porque nós temos que proteger, não sei o que. Tá, mas e aí? Entenderam? Agora uma rápida conclusão. Conclui-se que, se não agirmos agora, não restará muito do bem mais precioso do Brasil. É responsabilidade nossa cuidar para que sempre tenhamos a esmeralda brasileira como ícone da beleza e da grandeza do nosso país. E aqui está uma conclusão de senso comum, que não retomou ideia nenhuma, que não propôs solução nenhuma, só falou palavras, só usou a expressão apelativa, nós temos que fazer porque é importante, não sei o que, tá, mas e aí? Você não falou que traz problemas econômicos não restaurar a Amazônia? E aí? Não falou sobre isso. Você propôs na introdução e não falou. Só falou uma sequência de frases que todo mundo concorda. Todo mundo concorda, por exemplo, que a Amazônia faz parte do Brasil, né? Como está aqui no parágrafo do desenvolvimento. Todo mundo concorda, senhores, que nós temos que zelar pela Amazônia para manter a nossa identidade. Todo mundo concorda com isso. É senso comum. Não há como negar a importância dela no mundo. Beleza, senso comum. Uma vez que vários órgãos internacionais pressionam o Brasil para zelar pela integridade da floresta amazônica. Beleza, senso comum. Todo mundo sabe isso. Agora, aquela proposta que você fez lá no começo, de que cresce de importância que ela seja restaurada para que o Brasil não sofra perdas econômicas. Ou seja, aquela ideia de que o Brasil pode ficar prejudicado economicamente, você não defendeu. Você só saiu lançando várias frases aqui, e isso eu vejo muito acontecer quando eu vou corrigir redações, tá, pessoal? Enfim, existem vários outros tipos de argumentação, jurídica, psicológica, de razão mais forte e assim por diante. Mas, sem dúvida, as três mais importantes para a sua redação da ESA são de ilustração, de provas concretas, de autoridade, senhores. São essas três que eu preciso que você aprenda, treine, pratique, leia todo dia para que você tenha condições de montar esses três tipos de argumento.
Eu posso montar no primeiro parágrafo um argumento de prova concreta e no segundo parágrafo um argumento de ilustração? Pode, lógico que pode. Eu posso montar no primeiro parágrafo um argumento de autoridade e no segundo parágrafo do meu desenvolvimento um argumento de ilustração? Com certeza, fique à vontade. Eu posso fazer um desenvolvimento inteiro só de autoridade? Pode. Um desenvolvimento inteiro só de provas concretas? Pode. E de ilustração? Pode. O que é importante é que você tente focar nesses 3, tá bom, senhores? Estou dando o caminho da pedra para os senhores. E por último, não preciso nem falar que o argumento de senso comum está proibido, ok? Nada de senso comum. Beleza, pessoal? Bons estudos. Até a próxima.